Bem, seguindo então com as aulas de geometria analítica, vamos falar agora sobre a circunferência. A circunferência é definida da seguinte maneira. Eu tenho um plano cartesiano, né? E aí, no plano cartesiano, eu vou ter um ponto, por exemplo, esse ponto aqui, que vai ser o centro da circunferência. E aí, eu vou ter uma distância, né? Que vai do centro da circunferência até ela, que é chamada então de raio, né? Então, a gente viu na geometria plana que a distância do centro da circunferência até a circunferência é o raio da circunferência. Então, se a gente desenhar uma circunferência aqui, então tá aí a circunferência, né? Aí a distância do centro da circunferência até a circunferência é o raio. Então, teria aqui o raio da circunferência. E aí ele está aqui na circunferência, em um certo ponto aqui, P. Ok? Tem coordenadas x, y. Ok? O ponto P, obviamente, varia. Eu posso pegar o ponto P e rodar aqui em cima da circunferência. Sempre vai ter um ponto que eu tenha a mesma distância desse ponto até o centro da circunferência. Então, o ponto P é um ponto variável que pode estar em qualquer posição da circunferência. Já o ponto central não é variável, é um ponto fixo. Então, as coordenadas do ponto central, aqui, a gente vai chamar de x0, y0. Tá? Então, é x do centro e y do centro. Isso já não varia, só varia os pontos da circunferência, o ponto do centro não varia. Aí, se você pensar na distância entre o ponto P e o ponto central, a gente vai ter como determinar a distância vertical e a distância horizontal. Ok? Então, aqui eu vou ter a distância vertical e aqui eu vou ter a distância horizontal. Isso aqui, na verdade, forma então um triângulo retângulo. Considerando a distância vertical, horizontal e o raio, vou formar um triângulo retângulo. Então, eu vou poder escrever o seguinte. A distância vertical é y do ponto P menos y0. A distância horizontal é x do ponto P menos x do centro. Ok? Então, temos então a medição do raio, que é a hipotenusa, e dos dois catetos. Logo, se a gente escrever a equação aqui, considerando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter esse cateto aqui ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Vamos ficar com x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Ok? x0 e y0 são coordenadas do centro, que está fixo, e x e y são coordenadas de qualquer ponto que esteja pertencente à circunferência. Então, isso aqui é o que a gente chama de equação reduzida da circunferência. Então, para eu escrever a equação reduzida de uma circunferência, basta conhecer a coordenada do centro. Tendo as coordenadas do centro e o raio da circunferência, eu consigo escrever a equação reduzida. Ok? Vamos ver algum exemplo aqui para mostrar como fazer isso. Então, aqui ele fala assim, determine a equação reduzida da circunferência que tem raio igual a 3 e coordenadas do centro igual a x0, 2, y0, menos 1. Então, a gente sabe que a equação reduzida é igual a x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Substituindo os valores aqui, nós vamos ter x menos x do centro, que é 2, ao quadrado, mais y menos y do centro, que é menos 1, então menos 1, ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado, então 3 ao quadrado. Aqui é importante usar o parênteses, né, porque vou combinar dois sinais de menos. Então vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais y, aqui menos com menos vai dar mais. Então vai ficar mais 1 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9. Então tá aí. Esta é a equação reduzida dessa circunferência. X menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado é igual a 9. Ok? Então,
exercício bem simples, só para mostrar aqui o uso da equação reduzida da circunferência. Vamos ver mais um caso dessa equação aqui. Calcule o raio da circunferência que tem coordenadas do centro iguais a 0 e 1 e tenha o ponto P com coordenadas 2 e 2 pertencente a ela. Bom, eu quero calcular o raio da circunferência e sei as coordenadas dos pontos, né? Então, se eu pegar a equação reduzida, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Bom, esse é o valor que eu não tenho, quero descobrir. Então, eu tenho um ponto P, tem coordenadas x igual a 2, y igual a 2, está aqui. E tem aqui o ponto central, x0 igual a 0, y0 igual a 1. Então, basta substituir na fórmula aqui. Então, x é igual a 2 menos x0, que é 0, ao quadrado, mais y também é igual a 2 menos y0, que é 1, isso aqui ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Então, aqui, ó, 2 menos 0 dá 2. Então, ao quadrado fica 4. Mais 2 menos 1 dá 1. Ao quadrado fica 1. Isso é igual a raio ao quadrado. Portanto, 4 mais 1 dá 5, que é igual ao raio ao quadrado. Portanto, o raio é igual a raiz de 5. Ok? Então, está aí como calcular o raio da circunferência conhecendo um ponto da circunferência e o ponto central. Agora vamos ver a equação geral da circunferência, que nada mais é que a expansão da equação reduzida, que é da seguinte forma. Se eu tenho a equação reduzida, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. E aí eu vou expandir isso. Expandindo isso aqui primeiro. Então, aquele tipo do tipo a menos b ao quadrado, né? Então, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mesma coisa aqui. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a r ao quadrado. Eu vou colocar lado a lado as parcelas que tem quadrado. São essa e essa. Então fica x quadrado mais y ao quadrado. Depois pega as parcelas que ainda tem x e y, que são essas duas aqui. Então fica menos 2x, x0, menos 2y, y0. E por último, x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. E aí, passo o r para o lado esquerdo. Então fica menos r ao quadrado igual a 0. Esta equação é chamada então de equação geral da circunferência. Vamos ver aqui dois exemplos de exercício envolvendo a equação geral, então. Bom, então nesse caso aqui vai falando assim, ó. Determina a equação geral da circunferência que passa pelo ponto P, coordenadas 2 e 1, e tem centro no ponto com coordenadas menos 1 e 5. Bom, aqui, perceba que ele não deu o raio da circunferência. Então, nós vamos ter que primeiro calcular o raio da circunferência, para depois calcular a equação geral da circunferência. Ok? Mas eu sei que, no plano cartesiano, se eu tenho o centro da circunferência e tenho um ponto P que pertence à circunferência, coordenadas x e y, a distância do centro até esse ponto é o raio, né? A gente pode calcular o raio pelo teorema de Pitágoras usando a equação reduzida da circunferência. Com a equação reduzida, a gente pode escrever x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. E aqui eu tenho as informações do ponto P e o ponto central. Então, substituindo aqui, ó, o ponto P tem x igual a 2 e x0 é menos 1. Então, fica assim.
mais o ponto P tem y igual a 1, menos x0 que tem x igual a 5 ao quadrado, é igual a r ao quadrado. Então, agora usando esses pontos aqui, eu consigo determinar o raio. Esse parênteses aqui, ó, vai dar menos com menos mais, então dá 3 ao quadrado. Mais, aqui esse parênteses fica 1 menos 5, menos 4 ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Seguindo aqui com a solução, 3 ao quadrado, 9, mais menos 4 ao quadrado, 16, é igual a r ao quadrado. 9 mais 16 dá 25, que é igual a r ao quadrado. Portanto, r é igual a raiz de 25, logo r é igual a 5. Tá? Lembrando que a raiz vai dar menos, mais 5 ou menos 5, porém eu vou usar só o valor positivo, porque trata-se de uma distância e não existe distância negativa. Agora que eu tenho raio, eu vou então trabalhar com a equação geral. Lembrando que as coordenadas do centro são menos 1 e 5. Lembrando então que a equação geral é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x, x0, menos 2y, y0, mais x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, menos r ao quadrado, que é igual a zero. Então, substituindo aqui os valores de r, x0 e y0, nós vamos ter x quadrado mais y quadrado menos 2x vezes x0, que é menos 1, menos 2y, y0, que é 5, mais x0, que é menos 1 ao quadrado, mais y0, que é 5 ao quadrado, menos r, que é 5 ao quadrado. Continuando aqui, fica x quadrado mais y quadrado menos. Na verdade, menos com menos aqui vai dar mais. Então, fica mais 2x, porque 2 vezes 1 vai dar 2, né? Menos, aqui 2 vezes 5 vai dar 10, então fica 10y. Mais, menos 1 ao quadrado dá 1. Mais 5 ao quadrado, com menos 5 ao quadrado vai cancelar, então vai dar 0. Então, na verdade, vai ficar apenas aqui igual a 0. Ok? Então tá aí, esta é a equação geral dessa circunferência que passa por aquele ponto P e pelo ponto central que tem coordenadas menos 1 e 5. Vamos ver o próximo exercício. Aqui diz, a equação geral de uma circunferência é dada por x² mais y² mais 4x mais 6 mais 9, igual a 0. Determine o raio dessa circunferência. Bom, a ideia aqui é o seguinte, eu pego essa equação que foi dada e comparo com a equação geral, ok? Aí nós vamos conseguir determinar o raio da circunferência. Então, como que é a equação geral? x² mais y² menos 2x, x0, menos 2y, y0, mais x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a 0. A equação que foi dada é x² mais y² mais 4x mais 6y mais 9 igual a 0. Então, comparando aqui essas equações, nós vamos ter o seguinte. Esses dois caras estão aqui. Ok? x² mais y². O próximo termo é 2x, x0. Então, onde tem x, está aqui embaixo, que é 4x. O próximo termo é 2y, y0. Então, o próximo termo que tem y está aqui. E o último termo, que é esse grandão aqui, ele está aqui, vale 9. Agora nós podemos igualar essas coisas e descobrir os valores de x0 e y0 e depois do raio, ok? Então, pegando esta parte aqui, nós vamos ter menos 2x, x0 é igual a 4x. Então, isolando x0, fica menos x0 é igual a 4x dividido por 2x. Então, vai ficar aqui menos x0,
4x dividido por 2x vai ficar o seguinte. 4 dividido por 2 dá 2. E x dividido por x dá 1. Não dá apenas 2. Então, multiplica por menos 1, fica que x0 igual a menos 2. Agora, pegando essa parte aqui, nós vamos ter menos 2y, y0 é igual a 6y. Isolamos y0, y0 é igual a 6y dividido por 2y. Então, y0 é igual a 6 dividido por 2 dá 3, y dividido por y dá 1. Multiplicando por menos 1, y0 igual a menos 3. Ok? Agora, com essa última comparação aqui, nós temos que x0 mais y0, ambos ao quadrado, menos r ao quadrado, tem que ser igual a 9. Ok? Então, tudo isso tem que ser igual a isso. Que são os termos independentes de x e de y. Então, aqui eu tenho que x0 vale menos 2. Então, menos 2 ao quadrado. Mais y0 vale menos 3. Então, menos 3 ao quadrado. Menos r ao quadrado é igual a 9. Então, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos r ao quadrado. Isso é igual a 9. Bom, 9 menos 9 vai dar 0. Então, vai ficar aqui menos r ao quadrado é igual, esse 4 para o outro lado fica menos 4. Multiplicando por menos 1, vai ficar r ao quadrado igual a 4. Daí, r é igual a raiz de 4. Finalizando, r é igual a 2. Ok? Então, está aí a solução dessa equação aqui. Então, nesse caso, a gente comparou as parcelas e determinou os valores de x0, y0 e depois de r. Ok? Então, também é possível trabalhar dessa forma quando o problema for no formato que foi dado aqui. Lembre-se que essa equação geral aqui é uma equação longa e é apenas a expansão da equação reduzida. Não é uma coisa que vocês deveriam ter dificuldade, porque lá na aula de produtos notáveis e fatoração foi feito essa expansão do produto notável, x menos x0 ao quadrado. Então, sabendo expandir isso aí, não precisa nem decorar a equação geral, basta decorar a equação reduzida e lembrar que a equação geral é a equação reduzida expandida. Ok? Então é isso aí, quem curtiu a aula dá um like, curtem o vídeo aí e se inscrevam no canal. Até a próxima.